Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao Escatologia, Princípio do Fim, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o chifre pequeno em todo o livro de Daniel, desde o começo até o fim do livro. Começamos aqui com o capítulo 2, porque o capítulo 1 vai começar a história de Daniel chegando na Babilônia, toda aquela situação, não vai falar especificamente de nada, do chifre pequeno. Porém, em Daniel 2, o contexto mostra nas entrelinhas o chifre pequeno no contexto da estátua. Não vai mencionar direto, porém menciona a parte aqui que eu deixei destacada dos 10 dedos. Os 10 dedos, em outra visão de Daniel, no capítulo 7, vai mencionar os 10 chifres, que fazendo uma comparação com a estátua, vai pegar no tempo dos 10 dedos. E aí, na época dos 10 chifres, vai sair um chifre pequeno, que é o que estamos falando. Então, ele está aqui meio que incutido nos 10 dedos da estátua, porque o tempo em que os 10 dedos estão agindo é um tempo que logo assim vai estar surgindo o chifre pequeno. Daniel capítulo 3. O contexto de Daniel capítulo 3 vai falar da estátua de ouro de Nabucodonosor e da fornalha, onde Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados. E os versículos que nós separamos seriam o versículo 10 e 11, que diz assim: Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e de toda a espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro, e qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Então alguém pode perguntar, mas o que isso tem a ver com o chifre pequeno? Isso tem a ver com o futuro, da humanidade lá no final dos tempos, onde o chifre pequeno já será ali um grande chifre, já será o anticristo, onde ele fará aquilo que Nabucodonosor fez nesse tempo aqui, que quem não se prostrar e adorar a besta vai ser morto por ele. Então é a mesma coisa que Nabucodonosor fez aqui na época de Daniel, assim o chifre pequeno, na pessoa do anticristo, fará no futuro. Agora trazemos aqui uma curiosidade, que no capítulo 7, no primeiro versículo, Daniel escreve que ele está no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, E aí ele tem sonho e visões, que está falando aqui da visão dos 4 animais. Aqui está o leão, que é o primeiro que ele vê, depois ele vê um urso, depois ele vê um leopardo e no final ele vê esse grande e terrível monstro. E no capítulo 8, já é o terceiro ano de reinado de Belsazar. Já havia se passado 2 anos, ele tem mais uma visão. E aqui diz assim, no ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Qual que ele está se referindo? A essa aqui, que é o do princípio do reino de Belsazar. Ele está fazendo referência ao princípio do reinado de Belsazar, onde ele teve a visão dos 4 animais. E depois do animal terrível com 10 chifres e que sairia dali do meio um chifre pequeno. Então ele diz agora que no capítulo 8 ele está no terceiro ano e aparece para ele uma visão como aquela que apareceu no princípio. Ou seja, Deus está continuando a história para Daniel e vai trazer mais detalhes sobre tudo o que Deus havia revelado a ele no capítulo anterior. Tanto sobre os 4 animais que ele viu, como o próprio chifre pequeno, que é o objeto do nosso estudo. A ascensão do chifre pequeno. Aqui é o momento em que Daniel vê o chifre pequeno se levantando e onde caem, são arrancados 3. Ele levanta e já derruba 3 chifres.
E aí ele diz que esse chifre tem olhos como de homem e uma boca que falava insolência. Lá no capítulo 7, versículo 8. Agora nós vamos falar sobre a visão, né? O relato da visão do chifre insolente. Versículo 11 do capítulo 7, ele diz assim: Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Aí aqui no versículo 20, ele já vai falando que ele teve curiosidade de saber mais sobre os 10 chifres, e ele continua: e do outro que subiu. Do outro que subiu é esse chifre pequeno. E diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas. No caso, grandes coisas aqui blasfêmias, coisas insolentes, né, perante o Senhor. O versículo seguinte diz: E eu olhava, e eis que este chifre pequeno, fazia guerra contra os santos. Os santos aqui é a igreja. E prevaleceu contra eles. Então aqui tem uma imagem do chifre pequeno surgindo, no qual derrubou 3. 3 está aqui e ficaram 7 chifres dos 10, né, que havia na cabeça do grande monstro. Agora chegamos ao capítulo 7 e o capítulo 8, onde tem a explicação da visão. O anjo começa a explicar a visão a Daniel. Versículo 24, a parte B do capítulo 7 diz assim: E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Aqui depois deles está dizendo depois dos 10 chifres, porque o contexto aqui está se falando dos 10 chifres na cabeça do animal terrível. E aí ele vai dizer que vai se levantar outro. Esse outro aqui é o chifre pequeno, que já vai dizer que ele vai abater 3 reis. Então ele, o chifre pequeno, também é um rei, porque chifre aqui o anjo já está explicando que cada chifre representa um rei. Agora também no versículo 24, porém no capítulo 8, diz que ele se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, porque já vai dizer lá no capítulo 11 que ele terá a ajuda de um Deus estranho. Esta será a força dele, vem de um Deus estranho, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. O povo santo aqui está se referindo à igreja do Senhor, que são judeus e gentios. O chifre pequeno, o rei feroz. Agora aqui no capítulo 8, versículo 23 e versículo 25, que é o contexto daquele versículo anterior, diz assim: Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante, e será entendido em adivinhações. Está se falando que esse rei aqui é o próprio chifre pequeno. E destruirá a muitos que vivem em segurança, aquela destruição que falamos no versículo anterior. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Aqui já é uma outra informação, que ele vai se levantar contra Jesus Cristo, o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Porque Jesus o destruirá pela espada que sai da sua boca. Está lá em Apocalipse essa informação, né? Mas nós estamos trazendo aqui somente informações diretas, né, com versículos do livro de Daniel, apresentando o chifre pequeno em todo o livro de Daniel. Agora no capítulo 9, versículos 26 e 27, a parte B, diz assim: E o povo do príncipe que há de vir, aqui no caso, eu selecionei a frase príncipe que há de vir. E esse príncipe aqui está representando o chifre pequeno. Destruirá a cidade e o santuário, e ele firmará aliança com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Aqui já é a perseguição que ele começa a implantar. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Aqui mais um nome para ele, assolador. E isso até a consumação.
e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, o que está determinado? Que ele sem mão será quebrado. Então, é o mesmo contexto, né, como falamos há pouco. Agora, o chifre pequeno em Daniel capítulo 10. O versículo 1 está aqui envolvido nas entrelinhas também, que diz assim, ó: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma coisa foi revelada a Daniel, que se chamava Beltesazar. E a coisa era verdadeira, a saber, uma grande guerra. Ele entendeu a coisa e teve entendimento da visão. Capítulo 10, versículo 1. Então aqui uma grande guerra não está falando da Primeira Guerra Mundial, não está falando da Segunda Guerra Mundial, está falando da grande perseguição na grande tribulação ao povo santo, chamado povo de Daniel, né? O seu povo, que está falando aqui Daniel, fazendo parte do Israel de Deus, que está a igreja ali envolvida com judeus e gentios, como falamos já antes, né? O chifre pequeno agora em Daniel 11, já podemos vê-lo já diretamente como o próprio anticristo, né? Diz assim o versículo 21, a parte A: depois se levantará em seu lugar um homem vil. Esse homem vil está se referindo ao próprio anticristo, que é a figura do chifre pequeno, aqui no todo o livro de Daniel. Versículo 36, a parte A, diz assim: e este rei, quem é este rei? É o próprio homem vil. Fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus. É o caso dele estar se levantando aqui contra o príncipe dos príncipes, contra todo Deus. Então está envolvido aqui o próprio Jesus Cristo, que ele também se levantará contra, né? Anticristo. Agora em Daniel 11, vamos ver também o chifre pequeno ali como o próprio anticristo. Versículo 39, a parte A: com auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Aqui está o versículo que mencionei agora há pouco, que vai falar do Deus estranho, que é onde ele vai se fortalecer não pela sua própria força, né? Então ele vai ter a força do Deus estranho. E isso se refere também a Apocalipse, quando diz que o dragão dará o seu trono e o seu poder à besta. Dará o seu trono e o seu poder ao chifre pequeno, ao anticristo. E o versículo 45 vai dizer: e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. Esse fim é o mesmo que está descrito nos outros capítulos, que diz que está decretado, o fim que já está determinado com o assolador acontecerá, sem mão será quebrado. É isso mesmo que está escrito aqui no capítulo 11, versículo 45. Está se falando do chifre pequeno da mesma forma. Agora no capítulo 12, vamos ver agora o contexto falando sobre o chifre pequeno. Agora relatando o tempo em que ele agirá. Diz assim o versículo 7, a parte B: e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo e tempos e metade de um tempo, quando tiverem acabado de despedaçar o poder do povo santo. Cumprir-se-ão todas estas coisas. Então aqui ele já está dizendo qual é o tempo que o chifre pequeno vai agir. 3 anos e meio. Um tempo é um ano, tempos 2 e metade de um tempo meio. 3 anos e meio. Que está lá em Apocalipse também descrito como 1260 dias e como 42 meses. E aqui vai dizer que quando ele tiver acabado de despedaçar o poder do povo santo. Lá nos outros capítulos está dizendo que o chifre pequeno perseguiu e prevaleceu sobre o povo santo. É a mesma informação, porém aqui acrescentando outras informações ao contexto. Agora o versículo 11, ainda de Daniel 12, para terminar, diz assim: desde o tempo em que o holocausto perpétuo for tirado, lembra que lá no capítulo 9, ele está falando sobre isso, de tirar o sacrifício contínuo. É a mesma coisa aqui. E a abominação que assola
for estabelecida, haverá 1290 dias. O tempo que foi dado à besta para agir é de 1260 dias. Aqui tem 30 dias a mais. Bom, espero que você tenha gostado desse estudo. Dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e assista a outros vídeos que nós temos sobre o assunto. Falamos muito sobre o anticristo em outros vídeos aí no canal. Que Deus abençoe a sua vida. A paz a todos.